nossa aula zero, essa é a nossa primeira aula, Introdução à Gestão de Projetos. Qual é a agenda para essa aula? Primeiro, falar o que é a gestão de projetos em si, em seguida, quais os benefícios de se utilizar gestão de projeto, o papel do gerente de projetos, qual o ciclo de vida desses projetos e as áreas de conhecimento que envolvem a gestão de projetos em si. Então vamos lá, iniciando o que é a gestão de projetos. Há uma pequena definição de gestão de projetos que aborda principalmente e foquem bem nesse conceito de métodos, técnicas e abordagens estruturadas para se atingir um objetivo. O que isso quer dizer? Observem nessa figura que a gente tem lá a gestão de projetos dentro de um funil com três conceitos fundamentais: escopo, tempo e custo. E fora deles eu tenho aí recurso e qualidade. Todo projeto basicamente funciona assim. Primeiro, eu tenho que definir um escopo, que significa o que eu vou fazer. Em seguida, após definir o que eu vou fazer, eu preciso saber quando, qual o intervalo de tempo necessário para que eu consiga atingir esse escopo. Então, qual é o começo e fim desse projeto. E em terceiro, o custo. Quanto eu vou ter que investir nesse projeto para que ele funcione efetivamente, para que ele possa ser implementado. Para que isso funcione de uma forma correta, para que eu chegue ao meu objetivo, que eu consiga atingir o escopo que eu determinei no começo, eu preciso entender quais são os recursos necessários. Isso pode envolver recursos financeiros, isso pode envolver pessoal em treinamento, pode envolver equipamento e outros tipos de recursos. E exige também da qualidade. Para que serve a qualidade? Para fazer o acompanhamento, o monitoramento e assim determinar se aquele projeto está sendo bem tocado, se eu tenho algum problema que vai inviabilizar esse projeto, que pode interferir no tempo, que pode aumentar meus custos ou que pode até mesmo me afastar do escopo. Então, basicamente, esse é o conceito de gestão de projetos. Gerenciar um projeto significa criar algo novo, a partir de prazo, custo e escopo pré-determinados. Todo projeto ele é único, não existem dois projetos iguais. Mesmo que você utilize a mesma metodologia, a mesma data, mesmo escopo e até mesmo o mesmo custo, ainda assim eles ocorrem em janelas de tempo diferentes. E os recursos utilizados, eles podem diferenciar principalmente a janela de tempo, porque pode ser que um recurso não esteja avaliado, não esteja disponível dentro daquela janela que eu estimulei no começo. Por exemplo, eu dependo de uma equipe para desenvolver um determinado software, e essa equipe não pode trabalhar à noite, só pode trabalhar durante o dia. Então perceba que isso vai influenciar, vai ter um impacto significativo, tanto no custo quanto no tempo, porque eu vou ter que determinar janelas de tempo diferentes. Então os projetos acabam sendo únicos. Isso é muito importante. E os benefícios da gestão de projetos? Eu cito aqui 6 benefícios. O primeiro deles, alinhamento com os objetivos estratégicos. Aí depois eu vou detalhar cada um deles. O controle sobre o escopo, prazo e orçamento. Otimização de recursos. Mitigação de riscos. Melhoria da comunicação e colaboração. E o aprendizado organizacional. Pois bem, primeiro, esse alinhamento com os objetivos estratégicos. Toda empresa possui um objetivo estratégico que pode ser variado entre oferecer um produto, por exemplo, com qualidade ou com quantidade. É óbvio que para ambas empresas que têm determinados segmentos de negócio, o objetivo é um só, é obter o lucro para que ela possa continuar a prosperar no mercado. Mas se um estiver caminhando pelo caminho da qualidade, a quantidade de produtos a ser criados vão ser menores do que aquele relacionado à quantidade que ele oferece, por exemplo, para grandes distribuidores. Sabendo desse objetivo estratégico que cada uma dessas empresas tem, o projeto precisa se alinhar a ele. E eu não posso fazer projetos que destoem muito desse significado estratégico, entendem? O segundo benefício é o controle sobre o escopo, prazo e orçamento. Cada vez mais é necessário ficar atento a esse escopo, prazo e orçamento. Por quê? Vou dar um exemplo simples. Imagine que você foi convidado para desenvolver um sistema para controle de estoque. Joia. Então esse é o seu controle, esse é o seu escopo. É o sistema para controle de estoque. Ao longo do desenvolvimento, o cliente chega até você e diz: olha, precisamos fazer um ajuste nesse sistema de estoque.
É possível que esse sistema também imprima boletos quando eu informar algum tipo de valor? Sim, é possível. Só que com isso eu já estou saindo do escopo inicial. O que vai acontecer? Isso vai ter um impacto direto no meu prazo e direto no meu orçamento. Porque o meu prazo vai se ampliar para entregar aquele escopo inicial e o orçamento também vai se ampliar porque eu vou ter que empenhar mais trabalho nisso daí. Então o controle é muito importante. Otimização de recursos. Hoje em dia, no mercado de trabalho, a gente tem, embora haja uma demanda muito grande, principalmente na área de tecnologia, por pessoal de desenvolvimento, em si, desenvolvimento de soluções, a gente precisa tomar cada vez mais cuidado com essa otimização do uso deles. Por quê? Porque geralmente esse pessoal que trabalha com desenvolvimento, com entrega do produto em si, eles trabalham hoje em grande parte de forma remota. Isso faz com que eu precise alocar os horários deles de acordo com a disponibilidade em que eles estão. E também preciso fazer com que a equipe consiga trabalhar junta, numa sinergia. Então, para isso é muito importante que, primeiro, eu consiga alocar um recurso dentro da janela de tempo que ele tem disponível. Segundo, que eu consiga reunir a equipe de forma que todos eles consigam ir alocando aos poucos a minha janela de tempo, o meu calendário semanal de trabalho. Então essa otimização é muito importante. O quarto benefício da gestão de projetos, a mitigação de riscos. Existe uma disciplina que depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai ver, uma disciplina específica que fala sobre gestão de riscos. O que é a gestão de riscos? É quando eu vou desenvolver um determinado projeto, observar esse projeto, fazer análise dele e na etapa de planejamento determinar quais os riscos que esse projeto aparenta ter. Então, por exemplo, um risco financeiro. Olha, para desenvolver isso eu vou precisar de muitos recursos, vou precisar investir muito em tecnologia e vou precisar capacitar o meu pessoal que ainda não conhece essa nova tecnologia. Isso é um risco? Pode ser que sim. Então, para isso que a mitigação de risco serve, para eu entender quais são e como eu posso mitigar isso antes que esse risco se transforme num problema e até mesmo inviabilize o projeto. Melhoria da comunicação e colaboração é aí o quinto benefício. Sem dúvida nenhuma, a comunicação e colaboração hoje estão como ponto de pauta para qualquer mesa de reunião. Uma das grandes dificuldades, aliás, é essa comunicação, e principalmente a comunicação empresarial, porque são raros aqueles que hoje têm aptidão para se sentar numa mesa de reuniões e saber expor, né, e saber apresentar com clareza e com objetividade quais os escopos de trabalho, quais os prazos, quais os custos de cada projeto. Então, a gestão de projetos serve exatamente para isso, para reduzir essa comunicação e fazer com que ela fique cada vez mais assertiva. Esse, sem dúvida, é um grande benefício da gestão de projetos. E, por último, o aprendizado organizacional. Eu sempre digo, né, para o pessoal que trabalha comigo, a respeito do aprendizado organizacional, que quanto mais possibilidades você tiver de conhecer diferentes segmentos de negócio, aproveite, mergulhe nessas oportunidades. Porque cada diferente segmento de negócio tem regras de negócio diferenciadas. E cada regra dessas nos ensina sobre tributação, recursos humanos, estoque, faturamento, compras. Então você acaba aprendendo sobre várias nuances empresariais. Isso enriquece muito o currículo de qualquer um que trabalha com gestão de projetos. Então, quando estiver diante de um desafio que envolva segmentos que você ainda não conhece, né, procure antes se capacitar para isso e aí sim atender o cliente para que você consiga aprender e extrair o máximo de conhecimento do aprendizado organizacional que essa oportunidade te oferece. Esses então são aí os 6 benefícios. A gestão de projetos então proporciona maior eficiência e controle do planejamento, execução e conclusão de projetos, resultando em entregas mais assertivas e dentro do prazo, além de permitir uma melhor utilização dos recursos disponíveis. Esse é o resumo, né, do que a gestão de projetos pode proporcionar como benefício para o gestor e para a empresa. Muito bem, e diante desse desafio, né, da gestão de projetos em si, qual o papel do gerente de projetos? O gerente de projetos tem como principal papel liderar e coordenar equipes, planejar, executar e controlar projetos. O gerente ele tem um perfil
básico de líder, né? É ele quem vai liderar a equipe e dependendo do modelo que a gente vai adotar de gestão de projetos, é ele quem vai estar na frente de trabalho, conversando com o cliente e trazendo esse conhecimento até a equipe. Dependendo do modelo, porque depois a gente vai ver quais os modelos de gestão de projetos. Mas o modelo básico de gestão de projetos é ele quem faz essa frente. É ele quem negocia com o cliente e é ele quem depois planeja e traz todo o planejamento para que a equipe possa desenvolver. Então percebam a importância de algumas aptidões desse gerente, desse líder, né? Ele tem que ter essa aptidão de comunicação para estar diante do cliente e ao mesmo tempo ele tem que ter o conhecimento técnico para expor o que ele conseguiu extrair através de análise para que a equipe consiga desenvolver as soluções. Para isso, qual é o perfil desejado desse gerente de projetos, desse gestor? Eu dividi esse perfil em duas categorias, profissional e pessoal. O perfil profissional, ele precisa ter, primeiro, habilidade de liderança. Segundo, capacidade de comunicação. Terceiro, pensamento estratégico. E, em quarto lugar, habilidade de gerenciamento de tempo e organização. Isso, profissionalmente, se você for procurar vagas de trabalho hoje, você vai ver que são praticamente as 4 aptidões mais solicitadas em qualquer um desses sites de busca, né? Habilidade de liderança é o que todo mundo procura. Alguém que possa liderar uma equipe, alguém que possa liderar um departamento, alguém que possa liderar um grupo de pessoas que vai atingir um objetivo, né? Esse é um perfil bem desejado. Capacidade de comunicação, eu até brinco que o pessoal de exatas, eles têm uma certa dificuldade com essa capacidade de comunicação, mas por que isso? Porque eles são muito executores, então eles são muito mão na massa. Você vai trabalhar com o pessoal de exatas, principalmente do desenvolvimento, eles gostam de sentar e já oferecer a solução. Só que muitas vezes, para que isso aconteça, é necessário que exista uma etapa anterior, que ele se preocupe com essa comunicação, principalmente com a etapa de análise, onde ele vai ouvir mais do que falar, vai entender os desejos do cliente e aí sim, em seguida, ele vai propor a solução. O pensamento estratégico, né, em terceiro lugar do profissional, é necessário. Mas como que se obtém esse pensamento estratégico? Com o tempo. Essa é um dos perfis, uma das qualidades desse perfil que você só se obtém com o tempo. Com o tempo e com a experiência e com aquilo que eu falei sobre os diferentes segmentos. Quanto mais segmentos você conhecer, mais você vai entendendo as estratégias de cada um dos segmentos de empresa. E por último, a habilidade de gerenciamento do tempo e organização. Cada vez mais se procura profissionais que tenham o que a gente chama de capacidade autogerenciável. O que é autogerenciável? É aquele profissional que eu não preciso ficar insistindo, cobrando, demonstrando quais os prazos. Eu basicamente passo para ele qual a atividade, qual que é o meu foco, qual que é o meu escopo, e ele desenvolve a atividade. Ele já sabe qual que é a data início, meio e fim. E ele vai executando aquilo, né? E eu só preciso entrar em contato com ele para ver o andamento, para acompanhar isso. Esse é o perfil desejado de um profissional com habilidade auto-organizacional e de autogerenciamento. E pessoalmente, como que eu vou melhorar minhas qualidades pessoais para trabalhar com gestão de projetos? Primeira delas, resiliência. Depois, flexibilidade. Em seguida, integridade. E por último, capacidade de trabalho em equipe. Resiliência. O que é resiliência? É a sua capacidade de se adaptar, né? É aquele profissional e principalmente aquela pessoa que, quando enfrenta os desafios, ele não se entrega logo de cara, né? Ele não desiste, ele não reclama, ele tenta vencer esse obstáculo. Ele tenta usar as suas qualidades e seus conhecimentos para fazer com que aquele obstáculo seja um aprendizado. Então ele identifica o obstáculo, tenta passar por ele, tenta superar aquela dificuldade, se conseguir, joia, né? Isso vai acrescentar o portfólio de sucessos dele. Não conseguiu, ele também não tem que ficar se lamentando. Isso vai servir como um aprendizado para que os próximos objetivos ele possa passar. Então a resiliência é muito importante. A flexibilidade. Cada vez mais hoje, principalmente no trabalho de desenvolvimento de sistemas e tecnologia, a gente acaba encontrando esse item como uma categoria, uma qualidade, né, dentro desse perfil pessoal. Por que essa flexibilidade? Ela precisa e ela exige que o profissional busque capacitação em tecnologias que muitas vezes são disruptivas,
né? São tecnologias que estão surgindo agora e que tem pouca gente estudando sobre isso. Então ele precisa sair na frente, precisa buscar esse conhecimento. Muitas vezes faz com que ele precise buscar horários que não são muito usuais, né? Não são os usuais até uma geração atrás, até a minha geração, né? Que estava acostumada com esse perfil horário profissional, né? De 8 às 12, 13 às 15, às 17. Né? Então ele sai disso e começa a trabalhar, por exemplo, em horários noturnos, quando ele tem que atender clientes de fora do país, porque ele está trabalhando em home office, que são conceitos que a gente está adquirindo agora. Né? A terceira qualidade, a integridade. Integridade é uma qualidade que ela só vem também, assim como a gente viu ali no perfil profissional, né, o pensamento estratégico, a integridade ela também é demonstrada através do tempo. Na medida em que você, isso eu ouvi de um grande amigo meu, eu demorei um tempo para entender sobre isso, mas o mercado ele passa a te valorizar mais quando você diz mais não do que sim. Isso demonstra integridade. Por que isso? Porque se uma empresa chega e diz, olha, precisamos desenvolver o sistema tal para ser entregue daqui 30 dias. Você pode fazer isso? Rapaz, você pensa na sua cabeça, não posso porque eu não consigo dentro dessa janela de tempo. Só que se eu não entregar isso, eu posso entregar esse projeto para um concorrente meu. E aí você vai dizer, olha, consigo. E aí você já comete um erro grave, porque você já sabia que não ia conseguir. Né? E aí com isso a sua integridade já começa a ser fragilizada. Porque quando chegar no prazo você não vai conseguir entregar, você vai causar uma infelicidade junto com o seu cliente, pode gerar um prejuízo financeiro, junto à sua equipe uma descredibilidade, porque eles vão passar a não acreditar mais na sua estimativa de tempo. Isso é muito ruim. Então, entenda quais são as necessidades do cliente e entenda principalmente quais as limitações que você, sua equipe, sua metodologia possuem. Para ser franco e honesto. Então, quando alguém lhe pedir, olha, temos tal solução para ser entregue dentro de tal prazo, você consegue? Olha, não, infelizmente dentro desse prazo não é possível. Eu posso lhe entregar dentro deste outro prazo aqui. Estou estimando e dentro desse eu posso lhe entregar. Pronto, isso já começa, né, a dar alguns não para o mercado, mas com possibilidades de solução. Isso vale muito em nome da sua integridade. E por último, capacidade de trabalho em equipe. O trabalho em equipe é uma qualidade que deveria ser estimulada, assim como a gestão de projetos, eu sempre digo isso, desde o ensino médio, né, essa capacidade de trabalho em equipe. Ainda hoje, nos bancos de faculdade, quando a gente passa algum trabalho, alguma atividade, é comum que um ou outro aluno levante a mão e diga, olha, eu posso fazer essa atividade sozinho? Né? E sempre me preocupa em particular essa pergunta. Porque essa necessidade, né, porque essa dificuldade de se juntar com os outros para apresentar um resultado. Então isso tem que ser investigado por cada um. A pessoa tem que se questionar, olha, qual é a minha dificuldade, né, de sentar com esse aqui? Se de repente eu sou muito tímido, é bom que eu procure uma equipe que tenha alguém que possa falar mais, eu possa apresentar minhas ideias para a equipe e a equipe apresenta isso. Ou se de repente eu acho que os meus valores e os meus conhecimentos estão tão acima daquela equipe, por que não me sentar com essa equipe e dividir com eles o conhecimento para ver se realmente, será que sou eu que estou tão acima ou será que é só uma visão que eu tenho ao meu respeito que pode ser que não seja tão adequada assim. Então é muito necessário que as pessoas tenham essa capacidade de trabalho em equipe, que elas possam tirar esse olhar do trabalho individual e ampliar essa visão do como eu posso colaborar com a equipe em si, como eu posso fazer com que essa equipe trabalhe melhor. Okay? Então esses são os perfis desejados para o gestor de projetos. Qual que é o papel então do gerente de projetos? O papel dele é liderar a equipe na implementação de soluções. E eu uso aqui a palavra solução e não software, porque nem sempre você vai implementar um software. Pode ser uma solução, não necessariamente desenvolver um sistema. Planejar e coordenar essas atividades, garantir o cumprimento de prazo, orçamento e qualidade, alinhando tudo isso às necessidades do negócio e dos usuários finais. Acreditem, existe um percentual muito grande de projetos que não são concluídos, que vão parar na lata do lixo, justamente porque o prazo não é cumprido, isso acaba gerando depois pendências judiciais, ou a qualidade não é suficiente para aquilo que o cliente esperava, ou então, por um desalinhamento aí de comunicação, esse projeto ele acaba não sendo entregue como era previsto lá no escopo.
e para que a gente possa desenvolver um projeto, né? Como desenvolver um projeto em si. Existe para isso o ciclo de vida dos projetos em si. Eu até coloquei aí, né, o início, meio e fim. O ciclo de vida do projeto nada mais é do que as fases desse projeto, né? E aí, nesse slide ele fala aí sobre esse ciclo de vida, que basicamente eu tenho aí, desde o início até a conclusão. Então eu tenho as fases: início, planejamento, execução, monitoramento e encerramento, né? Na academia, são essa nomenclatura que é utilizada. Um acrônimo que facilita para que você sempre lembre disso daí é o APIT, né? Análise, planejamento, implementação, teste e entrega. Isso funciona lá para gestão de projetos de tecnologia, que é basicamente o que a gente tem nesse resumo aqui. Então eu tenho as fases: iniciamento, planejamento, execução, controle e encerramento. Mas Afonso, será que é preciso mesmo, né, que eu seguir exatamente essas 5 fases, trabalhar desse jeito, amarradinho? Confie em mim, um projeto que é executado seguindo essas fases, ele tem muito mais chances de sucesso, muito mais chances de atender aos anseios lá do cliente final. Então, se foque nessas fases, tente seguir esse mapa, porque as chances de sucesso são maiores. Depois a gente vai entrar em cada uma dessas fases, eu vou explicar exatamente a fase de iniciação, como funciona, por que existe essa fase, quais as atividades que tem dentro dela, o planejamento, como planejar um projeto e tudo mais, a execução, né? Quais as fases dentro da execução que eu tenho que seguir para que eu possa chegar ao meu resultado final, o controle e o encerramento. A gente vai entrar detalhadamente em cada uma delas. O ciclo de vida, então, do projeto, ele abrange todas as fases, desde a concepção até o encerramento, né? Incluindo aí o planejamento, execução e entrega final. Nós vamos depois detalhar cada um deles. E as áreas de conhecimento da gestão de projeto? Eu tenho as fases, né? Como é que eu começo, inicio, né? Depois vou para o meio do projeto, termino, encerro esse projeto. E quais as áreas de conhecimento da gestão? As áreas atualmente são divididas aí em 10 áreas. Essas áreas são integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos humanos, comunicação, riscos, aquisição e stakeholders. Stakeholders é um nome para os envolvidos com o projeto em si. Esse gráfico mostra aí quais são essas áreas do conhecimento. Também vamos entrar em cada uma dessas áreas, cada uma dessas gestões, para explicar exatamente como funcionam, tá? O escopo, o tempo, né? E de que forma que todas elas se integram. Percebam que aí no meio do gráfico ele tem a integração, que também vai ser uma disciplina voltada a entender como que eu faço para integrar tempo com o escopo, né? Eu tenho um determinado escopo, olha, eu tenho que entregar determinado software. Quanto tempo eu tenho para fazer isso? Qual qualidade eu tenho da minha equipe para desenvolver esse software e, por exemplo, exportá-lo para um país fora do país, né, do Brasil? Então, de que jeito que eu vou fazer isso? Como minhas comunicações estão integradas com o custo? De que forma que eu vou mostrar para a minha equipe o quanto custa a mão de obra deles e qual o impacto que tem, por exemplo, se alguém da minha equipe não estiver cumprindo aquela agenda de trabalho, entende? Qual o impacto do custo disso, da qualidade? Então, tudo isso vai ser visto em detalhes. As áreas do conhecimento, definidas aí pelo PMI, que a gente vai entrar em detalhes, fornecem um conjunto de diretrizes, boas práticas e estruturas que ajudam o gerente de projetos a alcançar o sucesso em seus projetos de todos os tipos e tamanhos. Foi aquilo que eu falei. Afonso, será que eu preciso seguir essas 5 fases? Mesmo tendo um projeto pequeno, acredite em mim, começa pelos projetos pequenos, né, e começa utilizando essas fases e essas áreas do conhecimento, que você vai perceber que a qualidade do produto a ser entregue, ela vai ser muito ampliada. Na nossa próxima aula, ainda dentro desse módulo, a gente vai ver então exatamente quais são essas fases: iniciação, execução, monitoramento, controle e encerramento de um projeto. Obrigado e até a próxima.